Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Karen, eu vou ficar esse restinho de ano com vocês e nós vamos aprender os processos de formação de palavras. Então, em língua portuguesa, nós temos alguns processos de formação de palavras, entre eles a derivação e a composição. A palavra primitiva é aquela que não deriva, ou seja, não se origina de outra palavra. Então, ela não vem de outra palavra. Exemplo, pão. Já a palavra derivada, ela deriva, ou seja, é formada a partir de uma palavra primitiva. Então, exemplo, padaria. Padaria vem de pão. Depois nós temos o radical, que é o elemento básico e significativo das palavras, e é a partir dele que se formam outras palavras, pelo acréscimo de outros elementos. Temos os afixos, que são elementos secundários que se juntam ao radical para formar palavras derivadas. Então, nós temos dois tipos de afixos. Nós temos os afixos colocados antes do radical, que são chamados de prefixos. E temos os afixos colocados depois do radical, que são chamados de sufixos. Então, um exemplo, infelizmente. Então, feliz é o radical, o in foi colocado antes do radical, feliz, então é um prefixo, e o mente foi colocado depois do radical feliz, é um sufixo. Vamos agora aos tipos de derivação. Derivação prefixal ou prefixação ocorre com a introdução de um prefixo. Exemplo, descontente. Contente é o radical, des veio antes do radical, então é um prefixo. Derivação sufixal ou sufixação ocorre com a introdução de um sufixo. Exemplo, brasileiro. Eiro é o sufixo, porque veio depois do radical Brasil. Derivação parassintética ou parassíntese ocorre com o acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo. O que é simultâneo? Que significa ao mesmo tempo. Exemplo, subterrâneo. Então, terre, radical, antes do radical sub, então eu tenho o prefixo, depois do radical terre eu tenho neo, ânio, que é o sufixo. Como que vocês vão diferenciar quando é uma derivação parassintética ou prefixal e sufixal? Tem uma dica muito legal. Quando você tiver dúvida, leia a palavra incluindo apenas o prefixo ou o sufixo. Se pelo menos uma das formas existir, trata-se de derivação prefixal e sufixal. Exemplo, com. Se eu tirar o com da palavra conterrâneo, vai ficar terrâneo. É uma palavra que existe? Não. Agora, na mesma palavra, conterrâneo, se eu tirar o sufixo neo, vai ficar conterra. É uma palavra que existe? Não. Então, eu tenho uma derivação parassintética aí. No processo de formação de palavras, temos também a composição. A composição por aglutinação. A aglutinação é o processo que ocorre quando os elementos ou palavras que formam as novas palavras unem-se e fazem com que pelo menos uma das partes perca sua integridade sonora ou ortográfica. Então, exemplo, planalto. A palavra planalto veio da palavra plano, da junção da palavra plano mais alto. Ninguém fala plano alto, fica planalto. Percebam que foi perdida aí a integridade sonora e ortográfica.
Depois nós temos a composição por justaposição, que é o processo que ocorre quando os elementos e palavras estão lado a lado. Exemplo, beija-flor. Advérbios. Vamos começar com algumas orações para contextualizar e vocês entenderem. Aqui tudo vai bem. Ele é muito bom cantor. Ele canta muito bem. Na primeira oração, as palavras em destaque indicam circunstância de lugar e modo. Então, aqui e bem. Já na segunda e terceira orações, percebemos que a palavra muito intensifica o adjetivo bom e o advérbio bem. Então, aqui muito bom, muito bem. A palavra muito intensifica. Assim, o advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, indicando circunstâncias. Vocês já vão entender as circunstâncias. Então, ao unirem-se a verbos, os advérbios expressam a circunstância em que se desenvolve o processo verbal. Então, exemplo, elas caminhavam calmamente. Calmamente é o advérbio que se uniu ao verbo, indicando a circunstância, no caso aí, como elas caminhavam. O modo, né, como elas caminhavam calmamente. Ao unirem-se adjetivos, os advérbios intensificam a qualidade expressa por eles. Relembrando que adjetivo é a palavra que dá uma qualidade, uma característica ao substantivo. Substantivo, para quem não lembra, nomeia, né, dá nome aos seres em geral. Então, voltando aqui. Unindo-se adjetivos, os advérbios intensificam a qualidade expressa por eles. Exemplo, ela sempre escolhia o batom mais cintilante. Então, o mais, que é o advérbio, intensificou a qualidade do batom. No caso aí, a qualidade dele era ser cintilante. Os advérbios de intensidade podem reforçar o sentido de um outro advérbio. Exemplo, o doente passou a noite bem, muito bem. Então, aqui no caso, o muito reforçou o sentido de um outro advérbio. No caso, outro advérbio seria bem. Locução adverbial é um conjunto de palavras com função de advérbio. Como que eu vou diferenciar a locução adverbial do advérbio? Vou reparar que as locuções adverbiais trazem mais de uma palavra. Então, exemplo, em silêncio. Se eu fosse substituir por um advérbio, poderia ser silenciosamente, tá? Então, percebam que em silêncio é a locução adverbial que tem a função do advérbio silenciosamente. Posso usar tanto um quanto o outro. Pessoal, agora nós vamos estudar um pouco de ortografia. Quando devemos usar a letra E ou a letra I? E quando devemos usar a letra O ou a letra U? Então, aqui, como exemplo, quando eu falo fome, muitas vezes é omitido, é escondido, né? No finalzinho o E. Eu tô com fome. Não aparece, você não escuta a pessoa falar o E claramente, muitas vezes. Porque o E é uma sílaba mais fraca. E muitas vezes parece ficar com som de I. Ah, eu tô com fome. Mas não, é escrito com E. Então, nós vamos aprender as regrinhas para diferenciar o uso de um e de outro. Uma coisa muito importante aqui é a leitura. Através da leitura, nós resolvemos bastante dúvidas ortográficas e também usando o dicionário quando você tiver dúvida. Então, vamos lá, o uso do E.
Vou usar o e na forma verbal com infinitivo terminado em oar e uar. Então, exemplo, abençoar, terminado em oar. Então, eu vou usar o e no final da forma, certo? No caso aqui, abençoe. Abençoe. Efetuar, terminado em uar, então vai ficar efetue. Depois, vamos usar o e com formas verbais em que o infinitivo termina em ear. Exemplos, passear, vai ficar passeio. Palavra formada com o prefixo ante, que tenha o sentido de anterioridade. Então, exemplo, antevéspera. Palavra terminada em eano ou eana. Então, exemplo, coreano. E aqui tem outros exemplos que trazem muitas dúvidas, como empecilho, irrequieto, mexerica, prevenir. Com relação ao uso do i agora, vou usar com forma verbal com infinitivo terminado em a, ir, o, ir, o, ir. Exemplos, atrair, vai ficar atrair. Corroer, vai ficar corrói. Influir, vai ficar influi. Vou usar com forma verbal com infinitivo terminado em iar. Exemplos, variar, vario. Varias, varia. Variamos, variais, variam. Como muitas regras têm exceções, aqui vai uma. Mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar. Vou usar o i com palavra formada com o prefixo anti, que tem sentido de oposição. Então, exemplos, anti-abortivo, anti-ácido, anti-acústico, antidemocrático. Vou usar o i com palavra terminada com a terminação iano ou iana. Exemplos, açoriano, alasquiano, baquiano, machadiano. Temos uma observação aí. Para o adjetivo derivado de acre, há duas grafias, duas maneiras de escrever. Acreano, que é a forma oficial, e acriano, que é a forma preferível. Outros exemplos que trazem dúvidas no uso do i: antidepressivo, contribui, disenteria, eletricista e privilégio. Agora, com relação ao uso da letra O e da letra U, como eu mencionei para vocês, também na hora de falar, muitas vezes é escrito com O, mas tem som de U no final, e aí gera muitas dúvidas. Isso acontece também porque muitas dessas palavras são parônimas. Então, o parônimo é um termo utilizado para designar palavras que são semelhantes na escrita e na pronúncia, mas que que possuem significados diferentes. Então, exemplo, imergir significa mergulhar, afundar. Emergir significa surgir, vir à tona. Agora nós vamos aprender verbo transitivo e verbo intransitivo. Antes disso, nós temos que fazer uma revisãozinha de sujeito e predicado. Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos, os termos essenciais. O que é algo essencial? Que eu não posso dispensar, que sem ele não faz sentido. Então, a oração possui dois termos essenciais, o sujeito e o predicado.
Sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Então, exemplo: as praias estão cada vez mais poluídas. As praias é o sujeito, porque é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. O que é dito aí? Que estão cada vez mais poluídas. Predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Então, pegando de exemplo a mesma frase, as praias estão cada vez mais poluídas. Sujeito, as praias. Predicado, estão cada vez mais poluídas. Nesse caso, o predicado informou algo sobre o sujeito, as praias. Agora vamos aprender o predicado verbal. Observe as formas verbais: amo, detesto, creio, vou, no caso aí tá omitido, matar, quero viver, sou. Dessas formas verbais, e sou não indicam uma ação. Você já sabe que os verbos se flexionam em pessoa, número, tempo e modo. Eles expressam processos situados no tempo, antes do momento da fala, no momento em que ela ocorre ou depois dela. Do ponto de vista do sentido, tais processos referem-se a situações diferentes. Compare. Então, aqui temos os exemplos. Recolhi as folhas. Então, recolhi é um verbo de ação, ação de recolher. Outro exemplo: não ventou ontem. Então, o verbo aí, ventou, indica um fenômeno da natureza. Outro exemplo: você é louco? O verbo indica um estado, no caso, o estado da pessoa aí, né, dela estar louca. Essas diferenças são responsáveis pela classificação dos predicados. Os verbos que expressam ação ou fenômeno natural formam o predicado verbal, enquanto os verbos que expressam estado formam o predicado nominal. No predicado nominal, uma característica é atribuída ao sujeito com a ajuda do verbo. Então, exemplo: você é louco? Você é o sujeito, o verbo, e louco é uma característica que foi dada aí ao sujeito você. Então, é fácil diferenciar quando os verbos expressarem ação ou fenômeno da natureza, vão formar um predicado verbal. Quando os verbos indicarem estado, formam o predicado nominal. Então, aqui nós vamos aprender a diferenciar o verbo transitivo e intransitivo. O predicado pode ser composto apenas pelo verbo ou conter outras palavras, que funcionam como complementos ou acessórios. Então, exemplos: não gosto de doce. Não gosto, quem não gosta de alguma coisa. O verbo precisa de complemento, por isso é chamado de verbo transitivo. Quebrou o controle remoto. Se eu falar quebrou, esse verbo ele tem sentido completo. Ele não precisa de complemento, por isso é chamado de verbo intransitivo. Com relação à transitividade verbal, nós temos o objeto direto e indireto. Então, exemplo: eu nunca assalto a geladeira. Observe que, na oração acima, o complemento se liga diretamente ao verbo, porque quem assalta, assalta algo, então é um verbo que necessita de complemento. O complemento, no caso, seria a geladeira. Então,
como esse complemento se ligou diretamente ao verbo, sem preposição, trata-se de um objeto direto e integra o verbo transitivo direto. Então, VTD. Outro exemplo. Não gosto de doce. Já na segunda oração, existe uma preposição ligando o complemento ao verbo. Então, não gosto. Quem não gosta de alguma coisa. O verbo necessita de um complemento. O complemento seria de doce. O de aí é uma preposição. Então, esse tipo de complemento é chamado de objeto indireto, OI, e integra o verbo transitivo indireto, VTI, que são as abreviações que nós usamos na classificação. As preposições mais usadas para introduzir complementos de verbos são a, com, contra, de, em, entre, para e por. Quando o verbo prevê os dois tipos de complemento, é um verbo transitivo direto e indireto, VTDI. Exemplo, a empresa ofereceu um jantar especial aos funcionários. A empresa ofereceu, o verbo, no caso, quem oferece algo. Então, um jantar é o complemento, um jantar especial é o complemento do verbo. Então, se ligou a ele sem preposição. Então, tem um verbo transitivo direto. Mas ele tem aí um outro complemento, aos funcionários. Já esse complemento se ligou ao verbo por meio de uma preposição, que seria o ai, que está junto com o artigo. Então, eu tenho aí também um complemento com preposição. Então, ele se classifica das duas maneiras, verbo transitivo direto e indireto. Adjunto adverbial. O controle remoto quebrou. Na oração acima, o verbo quebrar está sozinho no predicado. Algumas circunstâncias poderiam ser acrescentadas, como, por exemplo, uma referência a tempo, quebrou ontem, ou uma negação, não quebrou. Essas circunstâncias completam a ideia transmitida pelo enunciado, mas não são necessárias para completar o sentido do verbo, que é um verbo intransitivo. São, por isso, chamadas de termos acessórios. Esse termo acessório é chamado de adjunto adverbial, porque se comporta como um advérbio. O adjunto adverbial também pode se referir a um adjetivo, a outro advérbio ou a um enunciado inteiro. Então, adjunto adverbial é um termo acessório da oração, que ele não é necessário para ter sentido a oração, mas quando usado ele funciona aí como um advérbio. Então, os advérbios, relembrando, são palavras que modificam o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, indicando circunstâncias. Pessoal, no material de vocês tem bastante informação, então eu fiz um apanhado para ajudar, espero que tenha ajudado. E não se esqueçam, não deixem de consultar as tabelas. Então, as tabelas dos advérbios, dos adjuntos adverbiais, lá tem bastante exemplos e vai ajudar bastante vocês, tá?